Olá, bem-vindos ao primeiro de muitos podcasts do Cisnecast, da administradora Cisne, que é uma administradora que está aí no mercado há mais de 40 anos e hoje participando dessa renovação, né, que vivemos e introduzindo aí um podcast para dar uma aliviada, né, deixar a coisa mais leve dentro dos condomínios, porque a gente sabe que a função não é fácil. Então, como primeira convidada, hoje nós temos o enorme prazer de trazer aqui a Virgínia Caldas, que é sócia não, né? É CEO do Bena Studio, do Estúdio Bena. E vocês vão ver, assim, ela tem uma carinha mais nova, mas de uma experiência ímpar. Já passou por grandes escritórios de arquitetura, já passou por bons perrengues, né, Virgínia? Dentro de condomínios. E nada melhor do que trazer uma arquiteta com experiência em reformas em apartamentos para falar de reformas em condomínios, não é mesmo? Ah, sim. Então, vou deixar aqui um espacinho para a Vivi, carinhosamente chamada por nós aqui, se apresentar o Estúdio Bena, e a gente vai começar esse bate-papo para saber das dores, dos amores, das confusões e tretas dentro do condomínio durante as reformas. Vivi, bem-vinda, obrigada pelo convite, primeiríssima convidada. Estou honrada aqui com a sua presença e teremos mais, hein, gente? Aguardem. Vamos lá. Eu que agradeço aí o convite, Thaís. Meu primeiro podcast também, nunca participei de um podcast antes. E é muito legal ter esse espaço para falar um pouco do nosso trabalho, né? Hoje o Estúdio Bena, ele atua principalmente com projetos de reforma. E, né, muito em função de como as cidades estão sendo construídas, a maior parte das reformas tem sido em apartamentos. E, como você mesmo falou, as experiências, as histórias que a gente vai coletando nesses processos de reforma são enormes. E é sempre muito legal, né, compartilhar essas experiências, porque com certeza alguém um dia vai passar por um processo de reforma. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar aí as questões, melhor para todo mundo, com certeza. Como administradora, eu te falo que a gente conseguiria escrever um livro, né? Não só falando em reformas, mas de todo o processo, né, de administração. Eu acho que você não foge muito disso. A gente acaba entrando muito na intimidade, né? Quando a gente vai fazer um projeto de reforma, porque assim, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, mas quando um arquiteto vai fazer uma reforma, antes ele faz todo o processo de planejamento, né? De projeto da reforma. E aí isso envolve entender do cliente, né? As necessidades e como que a gente vai fazer as mudanças. E aí, depois, a reforma em si, que envolve outras coisas burocráticas. Então, essa parte toda da gente conseguir lidar com várias ideias diferentes e lidar também ali com as questões do condomínio, né, as restrições. Então, são muitas coisas para a gente equilibrar juntos. É tipo aquele cara do circo que está equilibrando vários pratos juntos. Falando em coisas burocráticas, já vamos ao primeiro assunto. Né? Burocracia de condomínio na hora de começar uma reforma de apartamentos. A gente sabe aí que temos uma norma da ABNT, a 16280, ela já teve aí umas 2 ou 3 modificações, salvo engano, e a última delas, inclusive, que implementou aí a necessidade dos condôminos que estivessem fazendo reforma de apresentarem diversos condomínios e não só o ART ou o RRT. Né? Então, para quem não sabe, esses documentos desde 2014, 2015, eles foram obrigatórios, vamos falar assim, né, para apresentação para o síndico. Isso logo depois de alguns episódios que infelizmente aconteceram no Rio de Janeiro, desabamento de prédios. Então, a ABNT fez essas normas justamente para melhorar as reformas dentro dos apartamentos, para evitar que estruturas fossem desfeitas.
Então, nós tivemos aí a última mudança, que inclui não só a apresentação do ART ou do RRT, no caso de arquiteto, né? Mas também de projetos, né? Ele envolve projetos, nomes de pessoas que vão frequentar, como é que vai fazer a retirada de entulhos e coisa e tal. Então, essa burocracia, como que você lida junto dos condôminos, seus clientes, com os condomínios? Em primeiro lugar, a instrução que eu dou para os clientes, né? Porque antes da gente começar a reforma, o ideal, né, num processo junto com o arquiteto, é você ter todo o projeto desenvolvido. Então, nesse projeto, a gente já tem a noção do que será demolido, do que será construído, e essas demolições e construções têm um impacto no condomínio, porque a gente precisa entender da estrutura dele, a gente precisa entender o que é possível e o que não é possível fazer. Um exemplo, né? Mudar banheiro de lugar é uma coisa super complexa, porque a gente precisa entender se o encanamento é possível fazer o deslocamento, se tem alguma prumada hidráulica, enfim, várias coisas nesse sentido. E aí, tendo esse projeto todo já desenvolvido, a primeira instrução é procurar o síndico para a gente entender o que aquele condomínio exige para a gente começar uma reforma. Alguns prédios, eles não exigem, na minha experiência, né, o documento de ART, que, assim, existe uma diferença hoje, né? A ART é do engenheiro e a RRT é do arquiteto. Então, a gente emite, que é uma documentação super formal ali, atestando que a gente é responsável por aquele projeto ou por aquela obra. Então, qualquer acontecimento, qualquer, enfim, percalço ali que aconteça, a gente é responsável. E aí a gente emite essa documentação e também a gente emite um memorial descritivo, que é uma coisa um pouco menos técnica, mas ainda assim explicativa, para uma pessoa mais leiga conseguir entender o que vai ser feito no apartamento. Então, a gente faz uma lista. Olha, a gente vai colocar tubulação de ar-condicionado, a gente vai trocar o piso, a gente vai, não sei, fazer pintura na parede. E aí, já ali explicando para a pessoa que vai ler, geralmente o síndico, né? O que isso vai impactar. Então, a gente deixa ali claro, não vamos mexer em nada estrutural em relação ao condomínio para, né, claro, não comprometer a estrutura. Então, a gente emite, né, são 2 documentos explicativos, e aí depois disso também sempre aconselho os clientes a fazerem uma reunião com o síndico, junto com o arquiteto ou a pessoa que vai ser responsável pela execução da obra mesmo, o engenheiro ou o empreiteiro, para ver se o síndico não tem nenhuma dúvida, se está tudo claro, que aí a gente já evita um primeiro transtorno, né, da falta de comunicação. Depois eu falo de alguns causos que tivemos na administradora, mas queria ouvir de você. Você já passou por alguma situação de, digamos, um estresse maior, uma exigência que você não via como razoável dentro de um condomínio, algum problema direto com o síndico ou com condôminos dos apartamentos de cima ou de baixo? O que você fez ou como, se foi, né, contornada essa situação? Você falando, me veio uma situação na cabeça que recentemente a gente estava reformando um apartamento na praia e geralmente, né, apartamentos assim próximos à praia, né, existem muitas pessoas que estão ali de veraneio, né, que estão ali passando férias, uma temporada. E aconteceu de um cliente estar executando a reforma, cumprindo o horário que o condomínio exige. Então, ele estava lá reformando das 9 às 17 e em cima dele tinha uma família que estava alugando aquele apartamento para a temporada e ficou, assim, muito irredutível na questão do barulho da reforma, que não tem muito como evitar. Então, assim, a gente entende a situação. Se alguém souber da mágica de como fazer reforma sem barulho, escrevam, por favor, precisamos dessa dica. Nossa, precisamos muito. E assim, tava tudo dentro do combinado, o síndico tava a par e a família, assim, foi super chata ali em questão do barulho, reclamando que eles estavam ali passando férias, que eles não queriam ter esse transtorno de barulho e tudo mais, e foram lá e antes de falar com o proprietário fizeram uma denúncia na prefeitura, sabe, de barulho. Então foi uma coisa super desnecessária e que a gente sempre, né, orienta que
comece ali na política da boa vizinhança. Então, antes de começar uma reforma, é sempre legal, às vezes, você fazer um recadinho, mandar um bombom para os vizinhos, alguma coisa assim bem informal, só contando, né? Olha, gente, vou fazer barulho, cada um vai ter a sua vez de reformar. Sei que não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas ter, né, essa simpatia ali para que a pessoa consiga conversar com o responsável antes de tomar uma decisão tão radical, assim, de fazer uma denúncia, sendo que nem era cabível a denúncia porque estava tudo regularizado, tinham todas as documentações, o síndico estava a par, estavam sendo feitas mudanças no horário correto. Então, que é um caso, né, que como é um apartamento de temporada, é difícil você fazer esse relacionamento. Sim. Mas, com certeza, para os moradores, já é um passo ali super bacana você prever, né, essa parte de você fazer essa política ali de, olha, vai ficar tudo bem. Vai ficar ruim, mas no final vai ficar tudo bem. Né? E lembrar que, assim, né, por mais que a reforma seja um transtorno de barulho e de sujeira para todo mundo durante um período, todo mundo vai reformar em algum momento. Então, ter um pouco de paciência também, né? Do lado de quem tá só escutando o barulho da reforma. Não é só uma questão de simpatia, é uma questão de empatia também, né? É verdade. Que falta muito. A gente presenciou nos últimos 2 anos, nessa situação de pandemia, que eu nem sei mais se a gente está na situação de pandemia ou não. Não faço mais ideia, a gente se perdeu no tempo. De situações que os condomínios se viram numa obrigatoriedade de reduzir os horários de reforma. Alguns quiseram impedir as reformas nos apartamentos. Isso gerou assim, uma situação de extremo estresse para muitas pessoas, mas são águas passadas. Esperamos não reviver esse momento novamente. E é só um caso que eu tive, que foi lá na administradora, que foi um caso assim, relativamente interessante, e que eu tive que estudar, inclusive, para passar a resposta. Um condomínio estava reformando, e o síndico, ele falou que ia fazer isso, mas eu acho que ele está fazendo mais. Eu falei, mas acha ou está fazendo? Não, eu acho. Eu falei, apresentou documentos, né? A documentação está completa? Tá com projeto? Tá com RRT ou ART? Tá. Então, você tá com as documentações na mão corretas e, de certa forma, você, né, tá respaldado aí legalmente com isso. Eu quero entrar no apartamento. Aí vem aquela questão que a gente sempre fala. Apartamento em reforma não é terra de ninguém. Né? É um ponto que todo mundo precisa saber. Porque eu acho que todo mundo que já reformou na vida já teve alguma situação de chegar no seu apartamento e ter meia dúzia de gente dentro do apartamento que está em reforma. Ou se não, pelo menos o síndico, o zelador, junto de um conselheiro, querendo dar pitaco. Muitas vezes, a gente sabe que tem uma necessidade do síndico estar presente. A grande parte das vezes a gente sabe que é uma mera curiosidade, né? Então, a gente sempre orienta os síndicos. Parcimônia, conversem com os condôminos que estão reformando. Não é porque ele não está morando lá que você pode... E tem alguém com a porta aberta, mexendo no apartamento que não tem bens móveis de grande valor, porque se a gente for pensar no preço do piso, é de muito grande valor, mas que dê para ser retirado assim, de forma fácil. Conversa com a pessoa, sabe? Fala, olha, eu gostaria de ir até o seu apartamento para verificar como está a sua obra. Há essa possibilidade, você quer estar presente? Eu posso falar com o seu empreiteiro? Porque é uma unidade, não deixa de ser uma unidade autônoma. Né, de propriedade de alguém que a pessoa precisa liberar aquele espaço para outrem adentrar. Então, é algo que a gente sempre orienta muito aos nossos síndicos, aos condôminos, que prestem atenção nisso, porque, infelizmente, tem aí essa imagem, né? Eles estão reformando, eu vou lá. Eu já passei, inclusive, por uma situação dessa, de chegar no meu apartamento, ter proprietários, eu acho que de 6 apartamentos dentro do meu, que estava em reforma. É um desrespeito também, né? Porque
primeiro que, assim, às vezes, aos olhos das pessoas ali, ainda tá em obra, ali ainda tá cru. Mas, às vezes, você já fez a compra de louças, metais, que são caros, assim. Se sumir alguma coisa, e aí, né? Quem que você vai responsabilizar? E é uma coisa, assim, também que eu entendo muito essa questão das pessoas serem curiosas, irem lá ver. Mas, às vezes, não adianta o síndico, por exemplo, subir no apartamento e ir lá ver alguma coisa se o responsável por aquela reforma não tá lá. Porque, às vezes, fica também um telefone sem fio, né? Exato. Ali tem a pessoa que tá, não sei, o pedreiro que tá executando o reboco da parede. E aí ele fala direto com essa pessoa que não tem noção nenhuma de como está sendo a hidráulica e vai falar alguma coisa da cabeça dele. Então, pode gerar uma coisa muito mais complexa do que realmente é, sabe? Um telefone sem fio, uma comunicação bem ruidosa. Então, é sempre bom também o síndico ser objetivo e falar com a pessoa responsável, falar com uma pessoa que tem propriedade no que ela está sendo responsável ali, né? Porque muitas coisas acontecem simultaneamente em uma reforma. Exatamente. E como um assunto puxa o outro, né? Hidráulica. Outra grande questão dentro do condomínio, a hidráulica. A gente vê que muitas vezes os condomínios mais antigos, eles têm aí canos de ferro. E aí a gente sempre passa orientação de que os síndicos aproveitem, né, o embalo e troquem por canos de cobre, façam aí uma atualização. Por quê? Eles acabam tendo uma economia que, considerando que se estourar aí uma coluna de metal, de ferro, né, no apartamento que está recém-reformado, imagina todo o transtorno, gasto que esse condomínio não vai ter se tivesse trocado enquanto tivesse reformando, porque o gasto seria tão somente do prestador de serviço, né? E dos encanamentos. Não teria que fechar a parede, abrir parede, repor azulejo, porcelanato, o que quer que seja, reembolsar móveis que eventualmente venham a ser perdidos num eventual transtorno aí de estourar cano. Você geralmente analisa isso nas suas reformas? Você passa isso para os seus clientes também? Como que é feito? Olha, na verdade, assim, existem complexidades diferentes entre você fazer uma reforma de um apartamento novo, recém-entregue pela construtora, e um apartamento mais antigo. Um apartamento mais antigo, a reforma sempre vai ser um pouco mais cara, porque você vai ter que olhar com muito mais atenção essas questões de hidráulica e elétrica, com certeza. E aí, sempre faz parte de um escopo, né? Você chegar numa reforma de um apartamento mais antigo, assim, e você olhar a situação dessas prumadas e da parte elétrica também. Até porque uma pessoa que pega um apartamento antigo para reformar, geralmente já está previamente consciente do que vai encontrar. Do que da complexidade ali, da necessidade de você ter um carinho maior nessas coisas, porque você já está pegando um imóvel que foi usado durante muito tempo, foi construído em outro período, então, sim, é uma recomendação muito importante. Eu sempre falo, né, para a gente olhar com calma essa questão hidráulica e também já prever alguns futuros transtornos, né? Porque, como você mesmo falou, se é uma tubulação muito antiga ali, em algum momento pode dar problema, às vezes a pressão não está correta, alguma coisa nesse sentido, então a gente já vai ali remediando como pode, porque realmente você mudar uma questão hidráulica depois da reforma envolve um custo muito maior. Então, é super legal mesmo o prédio ter esse interesse de olhar junto com o condômino ali e já resolvendo os problemas aos poucos. Sim. Prédios novos. A gente sabe que muitas vezes, quando as pessoas mudam, né, para prédios novos, existe um padrão, né, de quando os condomínios são os apartamentos pequenos, médios. Então, o padrão de pessoas que estão indo morar sozinha pela primeira vez, acabaram de se casar e vão morar num condomínio também pela primeira vez, estão saindo da casa dos pais, ou são pessoas que,
por uma questão de a casa ficou muito grande, eu vou morar num condomínio, e não entendem muito a logística do condomínio. Já viu algum caso assim, de alteração de fachada de condomínio que começou a pirar no projeto? A Virgínia, eu quero fazer porque eu preciso tirar essa parede daqui porque vai ficar lindo. Vou aumentar e vou fazer um home office. Nossa, essa questão da fachada, assim, o caso que a gente mais vê, né, de dificuldade, que a gente vê mesmo como cidadãos, né, olhando os prédios da cidade, as pessoas trocando janelas sem seguir o padrão do condomínio, né? Às vezes o próprio condomínio não tem esse cuidado de orientar os condôminos de terem um padrão, não tem um documento ali, e tem muito, nossa, janela diferente em apartamento. E uma outra coisa também que sempre dá um conflito, né, principalmente em prédios novos, essa questão agora da abertura e integração da sacada com o apartamento. Então, quando a construtora, né, vai vender aquelas unidades, eles estão considerando para a prefeitura que aquela área é uma área de sacada. Então, muitas vezes, eles não podem liberar em um momento antes do habite, que é o documento para a pessoa poder começar a morar no prédio, essa integração, porque pode comprometer, enfim, a aprovação da prefeitura, os alvarás. Então, é difícil. Às vezes as pessoas querem começar a reforma antes dessa documentação e antes da construtora permitir essa integração. E aí fica esse conflito, né? Gostaria de integrar, mas ainda não consigo fazer isso. Precisa, às vezes, também de uma assembleia do condomínio para definir se vai poder ou não integrar. Então, essa parte de sacada é sempre muito complexo. Tem muito cliente que começa a reforma em todos os cômodos e deixa a sala por último para não ter prejuízo, né? Porque às vezes você faz ali integrado e aí o condomínio vai mandar colocar de volta no lugar. Então, é bem complicada essa parte de sacadas também. Gente, não é só chegar e marretar, tá? Não, tem que pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado. Então, estejam sempre amparados por profissionais competentes. Sim. Para não ter prejuízos maiores, porque às vezes as pessoas acham, não vou contratar um arquiteto ou um engenheiro porque vou ter gasto. Sim. E aí, é uma conta que depois acaba não fechando, porque você acaba fazendo, o empreiteiro vai olhar aquilo, muitas vezes vai falar que pode tudo, né? Às vezes a pessoa não tem essa noção de documentação, de liberação, do que pode e o que não pode dentro do condomínio, começa a fazer e a ação chega. Sim. Não, é uma responsabilidade muito grande você comprometer a estrutura de um prédio inteiro, imagina. Então, assim, em primeiro lugar, né, antes de começar uma reforma, é sempre importante você falar com o síndico e pedir as plantas ou as informações que ele tem sobre o prédio. Porque existem vários sistemas estruturais hoje. Existem prédios que são feitos de alvenaria estrutural, que muitas das alvenarias não podem ser demolidas. Então, você não pode demolir uma parede entre a sala e um quarto, porque está servindo de função estrutural naquele prédio. É a famosa coluna. Não, na verdade, isso é um outro sistema. É como se a parede dentro tivessem aços que estão estruturando o prédio também. Não é só um pilar e uma laje. Mas ali isso segurando. É mais em prédios novos ou tem também em prédios mais antigos? Tem os dois. É um sistema construtivo que acaba sendo um pouco mais barato. Então, é muito usado também em conjuntos habitacionais. Tá. Mas existem hoje prédios que adaptam, né, e usam esse sistema de parede estrutural, que é um outro tipo de sistema construtivo, mas o mais padrão, né, que a gente vê principalmente no Brasil, é a construção pelo concreto armado. Então, eles fazem primeiro os pilares, que são as estruturas verticais. Depois tem as vigas, que são as estruturas horizontais, que ligam um pilar a outro. E em cima tem a laje, que é a estrutura também horizontal, mas que é a coisa plana, né? Que é o piso, né? Falando a grosso modo. Então, é o sistema construtivo mais usado hoje no Brasil. E quando é nesse caso, né, existem vários trechos ali de parede que não são estruturais, que você consegue demolir tranquilamente. Mas essas informações você só consegue saber se você tem as plantas ali do condomínio, ou se você tem, né, uma informação concreta do síndico em relação a isso. Uma outra dica, né? Às vezes a pessoa vai reformar um apartamento antigo que não tem mais plantas. Isso acontece muito. Fazer uma prospecção estrutural.
Que é isso, né? Você contrata ali uma empreiteira ou às vezes até um profissional autônomo que vai chegar no seu apartamento e vai dar algumas marretadas na parede de uma forma bem singela para ele achar ali onde tem as estruturas, né? Geralmente a gente tem algumas pistas, porque a gente vê uns volumes maiores, né, na parede. Então, às vezes tem um dente na parede, você já suspeita que aquilo seja um pilar. Você vê alguma viga, né, passando em cima do teto, você já vê que aquilo pode ser alguma coisa. Então, você já tem algumas pistas, mas você precisa ter esse respaldo profissional para você ter certeza do que você está fazendo. Então, é uma coisa muito importante de se fazer em apartamentos que não tem essas informações. E aí você vai estar muito mais seguro, né? Porque o prédio vai estar seguro, o síndico vai estar seguro, os moradores vão estar seguros. É o melhor cenário para todo mundo. Sim. Senhores condôminos, precisa fazer isso. Precisa. Não pode tirar coluna do apartamento, nem do primeiro, nem do último andar. Não, gente, pelo amor de Deus. Porque isso é muito sério, assim, a gente fala às vezes num tom mais de brincadeira, mas é muito sério. Não dá para brincar com a segurança, não só da sua família, mas de uma coletividade. Então, não deixem nunca de reformar sem o respaldo de um profissional. Isso é muito importante. E, senhores síndicos, vocês precisam também estarem respaldados por profissionais da administradora, pelo departamento jurídico, quem quer que seja, para passar as informações corretas, porque nem tudo o que nós queremos fazer é possível, como o caso que eu... Como o caso que eu coloquei anteriormente de adentrar no apartamento à torta e à direito toda hora, sem nenhuma autorização do condômino. Então, são questões que elas precisam ser observadas. E para evitar um estresse maior, no caso do síndico junto ao condômino, no caso, obviamente, dos condôminos de quererem fazer uma reforma mais ampla, com retirada de parede, evitar aí um desastre, certamente. Então, isso é muito importante. Ah, sim. E até falando, né, um pouco mais, puxando para o meu lado dessa parte dos profissionais, eu sei que existe uma cultura muito forte de que se eu contratar um profissional de arquitetura, um engenheiro, minha obra vai sair mais cara, eu não tenho dinheiro para investir. Mas, assim, em primeiro lugar, né, às vezes vale a pena você ter uma dimensão do que você vai fazer, porque muitas vezes o custo desse profissional gira em torno de 5% a 15% do valor global da obra. Então, para você ter um investimento relativamente baixo e ter um custo-benefício alto, vale muito a pena. E, em segundo lugar, que existem vários tipos de serviço que o profissional da construção civil consegue prestar. Às vezes você não tem investimento, né? Você não consegue ter verba para contratar um profissional para fazer um projeto completo. E você contrata uma consultoria, às vezes uma consultoria só para averiguar a questão da estrutura, para sugerir um layout ali. Isso também é possível de ser feito e é só você procurar profissionais que prestam esse tipo de serviço. Porque, claro, né, hoje no mercado existem profissionais que focam em diversos nichos, em diversos tipos de serviços diferentes, mas existem profissionais que fazem esse tipo de consultoria e que já é ótimo. Já é um caminho, assim, super mais confortável para os condôminos e para o síndico também, da gente fazer uma reforma, né? Então, desmistificar que o profissional sempre vai sair mais caro. Muito pelo contrário, o investimento ali, ele vai ter um custo-benefício muito longo ao longo do tempo. Sim, sim. É não procurar o profissional quando a dor já superou tudo, né? É procurar antes que o problema exista, porque assim você minimiza todos os custos, certamente. Ah, sim. E assim, além do profissional, uma outra coisa que eu também sempre falo para os meus clientes e para as pessoas que vão executar as obras, que muitas pessoas acham que é um custo desnecessário, mas que eu acho muito necessário, é a proteção da obra. Principalmente no hall de circulação entre os apartamentos do condomínio. Sim. Às vezes você gasta, não sei, R$50 de papelão, né, de salva-piso para forrar aquele corredor e para colocar, né, alguma proteção nas paredes, e você evita uma mancha de um piso que para trocar vai ser uma fortuna. Então é uma coisa assim que muitas pessoas não se atentam, mas que é um investimento que deixa todo mundo mais seguro. Então vale muito a pena. É a famosa política da boa vizinhança. Ah, sim. Né? Se você mora num apartamento que tem aí
4, 6, 8 apartamentos por andar, 2 que seja, se você mora com mais alguém naquele mesmo andar, é importante se atentar a isso, é importante prestar atenção mesmo ao seu vizinho. Ah, sim. Né? Ter compaixão para aquele ser que está sofrendo com pó, com barulho, com tudo, e minimizar os problemas. Sim. Eu acho que reforma, o grande ponto da reforma é isso. É uma minimização de problemas. Porque eles existem. Fato. Né? Não tem como você dizer que você ter alguém quebrando do seu lado, na sua cabeça ou sobre você, não vai ter problema. É lógico que vai existir. É lógico que esse problema também vai para o síndico. Né? Porque o condomínio fala, eu não aguento mais. Ninguém aguenta. Não, e até aproveitando para lembrar para todo mundo que apesar de muitas pessoas venderem essa ideia por aí, o arquiteto não faz mágica, a gente não tem bola de cristal, por mais que a gente faça um projeto, muitas vezes tem intercorrências na obra, muitas vezes a gente encontra surpresas que a gente precisa ter flexibilidade ali para lidar com as intercorrências. Isso acontece, nosso papel, né, como profissionais, tanto arquiteto quanto engenheiro, é gerenciar e procurar as melhores soluções para o que vier a acontecer. Então, gente, não tenham essa ideia que o arquiteto vai fazer mágica. A gente vai ali ajudar a equilibrar os conflitos, né? Lidar com tudo ao mesmo tempo. E a gente dá o nosso melhor, né? Claro. Sim. Você comentou sobre janelas, né? É um caso que nós vemos muito frequentemente de alguns prédios que têm 5, 6 tipos de janelas diferentes naquele apartamento. E aí, às vezes, troca o síndico chega e fala, fulano mudou a janela. Aí você olha e fala, olha, mas eu fui lá, fiz uma vistoria, você tem 5 tipos de janelas diferentes. Então, uma orientação que a gente passa para os nossos clientes quando começar uma reforma, já tem janela trocada, tem 2, 3 janelas trocadas que são diferentes do padrão, porque ninguém mais quer ficar com aquela janela de ferro horrorosa. Sim. Isso é fato, todo mundo querendo PVC. E PVC é mais leve, né? É mais leve. Então, PVC é mais leve, gente. Então, tenham isso em mente. Já tem lá uma janela que já está nova, 2 que já estão novas, que não foi feito nada, já passou aí 3, 4, 5 anos, ninguém fez nada, a janela está lá. Orientação que a gente dá. Conversem, chamem uma assembleia, fala assim, gente, ok, tem 2 janelas aqui, tem mais 3, 4 apartamentos reformando, porque isso foi muito comum também, agora na pandemia tem vários apartamentos em reforma, chama uma assembleia, faz uma parceria, um estudo, né, e faz aquela, não é harmonização, como é que chama? Ter uma coerência. Exato, na escolha. Deixar um padrão, né? Escolher uma janela padrão. Quem quiser mudar a partir de hoje, o padrão vai ser esse. Vai chegar um ponto que as pessoas vão reformando e eles vão mudando as janelas de acordo com aquele padrão que foi imposto, né? Porque você evita vários tipos de janela que mudam completamente a fachada e muitas vezes deixa a fachada horrorosa. E prejudica, inclusive, no valor do imóvel. Porque você olha aquela janela, aquele prédio com aquelas janelinhas todas bonitinhas, tudo igual, ainda que seja de ferro, tá? Mas sim. Tudo igual. E aquela que tem trocentos tipos de janelas diferentes, tem, assim, uma distoância muito grande, né, de fachada. Não, eu recentemente teve um caso, né, que a gente foi reformar uma cobertura, que ela tinha um terraço, que ele era todo livre, e essa cobertura, ela era única no prédio. Então, não compartilhava com outros apartamentos, e a fachada dela em si já era diferente dos outros apartamentos. E o síndico, assim, a gente perguntou, né, se existia uma orientação, e ele deu bandeira branca pra gente fazer o que a gente quisesse nessa cobertura. Arquiteta pira. E aí eu vou te falar 2 coisas. Na verdade, assim, é uma liberdade muito gostosa, mas ao mesmo tempo, como arquiteta, eu me senti na obrigação de pensar numa harmonia estética para aquele condomínio, porque não existe, sabe?
Eles permitem você deixar a caixa da condensadora do ar-condicionado para fora. Isso esteticamente deixa muito feio. Existia na frente, né, do apartamento um gradil muito feio de ferro, que estava todo enferrujado. A gente trocou por vidro, tentando harmonizar ali a fachada. Mas assim, como arquiteta também, né, olhando a questão da cidade, me dá um aperto no coração saber que não existem pessoas, né, pessoas despreocupadas com essas fachadas. Então, talvez fique aí uma dica, né, um conselho para os síndicos de procurarem talvez um arquiteto para ajudar a direcionar, né, nessas reformas que envolvam a fachada, para ter uma coisa mais coerente, né, para ter um cuidado nisso. E ainda falando nisso, né, uma coisa que eu tenho visto bastante em principalmente prédios novos é que o próprio condomínio, né, o prédio, a construtora, fazem parcerias com algumas empresas para todo mundo fechar no mesmo padrão, principalmente fechamento de sacada. Então, às vezes, você vai fazer uma reforma no prédio e já existe uma indicação do condomínio de todo mundo tá fechando nesse fornecedor, ele tá fazendo mais barato porque tá todo mundo fechando com ele já entende o padrão do prédio. Então, é um jogo de ganhos para todo mundo. Então, também é muito interessante pensar por esse lado comercial, por que não, né? Em parênteses, LGPD pira também, né? Porque tivemos casos aí que foram feitas indicações e as empresas começaram a entrar em contato com todo mundo, mas isso é algo talvez um outro podcast, não é mesmo? Ah, sim, não, tem que tomar cuidado, claro, fazer entender, né, a proposta dessa empresa, como que é, como que ela era antes, né, Como que... Você tá falando do prédio? Não, a empresa mesmo. Se é uma empresa idônea e tudo mais, sim, né? Sim, se vai dar tudo certo. Mas, enfim, são cuidados. Mas que eu acho legal já pensar nessa padronização e, às vezes, fazer esse tipo de parceria, né? E tentar facilitar a vida de todo mundo. Sim. Não, e a parceria sai mais barata. Sim. Porque uma coisa é você fechar uma unidade. Outra coisa é você fechar 5. Outra coisa é você fechar 15. Assim vai. Então, as empresas, elas tendem a reduzir os valores, facilitar parcelamentos nesses casos que é fechado em massa, né? Então, com certeza, é muito melhor. Você falou também em ar-condicionado. Não é porque você está passando calor que você pode colocar ar-condicionado no seu prédio. Nossa, é verdade. Né? Exige aí tem que ter um estudo, principalmente para os prédios mais antigos, que não comportam, eles têm uma rede elétrica, um quadro de luz que não comporta a possibilidade de que todos os condôminos instalem ar-condicionado nos seus apartamentos. Então, isso daí precisa ser feito, né? Ah, sim. E uma outra coisa, né? Falando um pouco da minha experiência pessoal. Eu já morei em um prédio que não podia apartamento. Não podia apartamento não, né? Meu Deus. Socorro! Não podia ar-condicionado. E aí, como eu morei muitos anos na praia, sou acostumada com ar-condicionado, comprei um ar-condicionado portátil. Que ele não prejudica a fachada, ele não precisa de nenhum rasgo e solucionou meu problema. Às vezes, a gente, abrindo o leque, né, a gente consegue entender possibilidades de resolver o problema sem interferir. O que eu acho importante, né, todo mundo ter na cabeça é que tudo que fica visível para fora do prédio, né, na fachada, você precisa consultar o seu síndico, você precisa ter um respaldo dessa reforma para entender se aquilo é permitido ou não. Obviamente, se não existe nada naquele padrão, né? Porque tem casos de, existe lá um ar-condicionado, 2 ar-condicionados para fora, fica difícil, e se não tem nenhuma ação contra aquelas unidades, fica difícil, o síndico fala, não pode. Então, isso daí também precisa ser observado. É óbvio que tem que... Isso vem muito da administração, né? O síndico chamar e falar, tudo bem, vocês vão reformar, o que vocês querem fazer? Vai ter ar-condicionado? Vai. Então, tá aqui. Ar-condicionado você tem que colocar aqui ou aqui. Você não pode colocar do lado de fora, ou senão é desse lado, ou é atrás, ou é na frente, ou do jeito que for. Então, isso vai muito da gestão atual do condomínio, né? E da forma que ele lida
com isso. Mas tem essa questão estrutural, né, de harmonização aí de manter a parte harmônica da fachada, mas também tem a parte estrutural que eu comentei, que às vezes o condomínio não comporta. E isso não é um impedimento geral de que seja colocado ar-condicionado no seu apartamento. Isso é algo que pode, inclusive, ser levado a uma assembleia para quê? Para que o quadro de força do prédio seja atualizado a fim de comportar que todos os apartamentos coloquem. Porque não adianta você falar, esse quadro aqui comporta que 50%, mas isso... 50% mais um, colocar o ar-condicionado já vai estourar tudo, já não vai aguentar. E não dá certo. Então, não é um estudo barato, mas é importante que seja feito para manter a qualidade de utilização das áreas comuns dos apartamentos num todo, né, para que não tenha nenhuma queda de energia ou alguma saturação aí mais grave. Ah, sim. E falando, né, dessa parte dos condôminos se juntarem e entenderem o que é melhor para o prédio no geral, né, se existe essa demanda, por que não, né, levar para a assembleia e todo mundo conversar? Um caso muito interessante que existe aqui em São Paulo, não sei se você já viu, no Itaim tem um prédio antigo, eu acho que deve ser uma construção da década de 60, que é aquele estilo de construção que o prédio em si fica bem recuado em relação ao portão da frente do prédio. Então, a pessoa entra, até muitas vezes é uma área toda aberta até chegar na cobertura do prédio. E os condôminos se juntaram e aprovaram a criação de uma sacada na frente do prédio. Então, é um prédio antigo que não tinha sacada, né, não tinha varanda. Eles fizeram uma espécie de varanda gourmet ali. Tá. Claro que eles contrataram empresa, né, de engenharia para fazer uma estrutura complementar. Mas imagina que legal, né? Todo mundo se uniu ali pelo interesse em comum e fizeram... Imagina o quanto não vai valorizar o imóvel de todo mundo. Um apartamento antigo, mais uma sacada, harmônico ali, todo mundo pensando junto. Então, assim, o que o coletivo também não pode levar pra gente, né? Sim, o coletivo consegue muita coisa. E condomínio nada mais é do que bem comum. Então, as pessoas estando focadas em preservar pelo bem comum, você consegue muita coisa. Então, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, não adianta bater de frente com o síndico, com o conselho. E o contrário também acontece, não adianta síndico bater de frente com a maioria dos condôminos, sendo que há um desejo coletivo de que aquilo aconteça. É tudo na base da conversa, isso é muito importante. Você manter um bom relacionamento entre síndico e condôminos e síndicos, para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam, para que não tenha um estresse. Então, isso é primordial. Você citou o exemplo de sacada. É outra coisa também, de fechamento de sacada. Às vezes, um prédio antigo, o pioneiro de fazer isso do que você falou do Itaim foi o Marambaia, né, que é um caso icônico de retrofit aqui em São Paulo. Eu acho que foi o primeiro que fez uma sacada, que trouxe o retrofit real para o Brasil, e assim, ou pelo menos para São Paulo. Só traduzindo para quem não entende, né? O retrofit, ele é uma mudança do uso de uma edificação antiga. É uma palavra que a gente usa, assim, para uma reforma muito, muito complexa. Por exemplo, a pinacoteca, né? Que tem aquela adaptação da estrutura metálica ali das passarelas. Isso é retrofit, só para as pessoas entenderem. Sim. Mas a gente não está focando aí nas áreas comuns, mas nos apartamentos. Então, tem aí apartamentos que têm sacadas, são antigos, e aí a estrutura aguenta ou não fechar com vidro. Como é feita essa análise? O que o condomínio tem que ir atrás para poder aprovar esse fechamento com aqueles vidros camarões? Nem sei se tem outra estrutura aí que pode ser fechada, mas qual a recomendação que você dá para os condomínios quando há esse pleito da coletividade de fechar a sacada? Primeiro lugar, né, procurar um profissional de engenharia estrutural para analisar e elaborar um laudo para a gente ter certeza do que pode ser feito ali. Então,
eu já tive a experiência de precisar de um laudo nesse sentido, mas era para uma banheira. Eu já vou entrar nesse assunto que também é uma reforma complexa de se fazer em condomínio. Mas o que você faz, né? Você vai ali na administradora do condomínio, no síndico, pede as plantas, todas as informações que tiver. Talvez o próprio prédio tenha a planta estrutural que fale ali das lajes, da carga das lajes, de como aquela estrutura foi dimensionada. Se não, com certeza na prefeitura da cidade tem alguma documentação falando sobre isso, porque é exigido para poder dar ali a documentação de entrada, né, para começar a construção. Construído, né? Exatamente, para a prefeitura conseguir entender a complexidade daquilo. Então, tendo isso, o engenheiro geralmente é um tipo de engenharia diagnóstica que faz esse laudo e ele consegue pré-dimensionar ali aquelas cargas e dar uma orientação mais direta para o condomínio, mais segura, né? E aí, falando sobre o caso da banheira, gente, se você tem um apartamento e você quer colocar uma banheira que não existe, procure um engenheiro. Porque parece que não, mas a banheira, ela enche de água e isso gera uma carga na laje, que é estrutural, que não estava prevista. Então, a gente precisa entender se aquela laje foi dimensionada para isso. Se o seu banheiro já tinha uma banheira, perfeito, tá ali já pré-dimensionado, você tem que, né, pensar numa banheira mais ou menos na mesma proporção, mas aquela carga já foi pensada. Mas se não, você precisa ter algum laudo e algum respaldo para não comprometer a estrutura do seu prédio. Parece uma coisa muito simples, mas é um pouco complexo de você colocar uma banheira num lugar que não existe. Então, prestem atenção. Banheira, ofurô, todas essas coisas que exigem uma imersão, elas têm uma carga maior do que a gente imagina. Eu imagino que isso seja aplicado também para as coberturas, né? Sim. Porque quem tem cobertura pensa na piscina. Então, vou colocar, mesmo que seja aquela piscininha de plástico, vou colocar a piscina aqui só para o meu filho aproveitar de final de semana. Não pode. A minha recomendação profissional é você entender se aquela carga de laje consegue aguentar, porque assim, são pesos que se somam. É o peso da água mais o peso do seu corpo. E isso gera uma carga diferente. Então, é importante você entender se pode, né? Não é só porque é uma área livre que é uma área que está 100% estruturada. A gente não sabe como aquilo é feito. Principalmente em sacadas, porque geralmente, não sei se você já reparou, muitas sacadas, elas ficam como a gente chama em balanço, né? Ela não tem um pilar embaixo para estruturar. A carga dela, ela é compensada pelo próprio prédio. Então, essa carga em balanço, ela também, a distribuição dela é diferente do que um sistema estrutural com pilar e viga, enfim. Então, é muito importante entender essas questões todas, né? Sim, sim. Não dá para simplesmente, de novo, o apartamento é meu, vou fazer o que eu quero. Não é assim. Precisa, sim, ser feita uma análise. O síndico é chato. Nem sempre. E eu digo que, na maioria das vezes, não é. Porque ele é responsável, civil e criminal, por toda a coletividade, pelo que acontece dentro do prédio. Alguma coisa que ele deixar de observar, algum documento que ele deixe de pedir, ele pode sim ser responsabilizado no futuro. Então, dificilmente o síndico ele é chato. O que acontece é uma desinformação dos condôminos e até mesmo dos profissionais. Por isso que a gente fala, invista em profissionais competentes. Porque há uma desinformação muito grande também de profissionais, não só da área de engenharia ou de arquitetura, mas também da área de condomínios, que fazem com que a situação que crie-se um problema. Sim. Né? Que é totalmente evitável. Então, é importante ter isso em mente. O apartamento é seu. Você pode fazer tudo o que você quer dentro dele? Não. Pensar que muitas vezes o cuidado, ele não é demais, né? Você ter ali o cuidado de tentar uma comunicação, ter o cuidado de avisar, ter o cuidado de se informar. Acho que o cuidado, ele faz muita diferença, né, no resultado final. E ter todo mundo um pouquinho de paciência, porque o síndico, como você falou, é uma responsabilidade gigante que ele tem nas costas. É a mesma coisa que você, como uma advogada que está fazendo ali uma ação e precisa
ter tudo muito claro ali do que o seu cliente está pedindo, do que não está pedindo. Eu, como arquiteta, me responsabilizando por um projeto, por o dimensionamento de alguma coisa. A gente precisa entender que as coisas, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de é só dar o ok, é só escrever tal coisa, é só confiar. E não é assim, né? A gente tem que ter também empatia da responsabilidade que o outro carrega, né? Sim. É muito complexo. Não existe o só e tudo envolve muita coisa, né? Principalmente numa coletividade que é o condomínio. É muita coisa envolvida. Vivi, acho que chegamos ao fim. Falamos bastante. Acho que chegamos ao fim aqui do nosso primeiro podcast do Cisnecast. E esperamos contar, assim, esperamos poder fazer outros podcasts tão bons quanto esse, que é um bate-papo muito descontraído, muito bacana. Contamos com... Faz o seu jabá, você tem que divulgar a Cisne também. Sim. Acessem nossas redes sociais, Cisne Administradora. Façam seus cadastros para receber todas as nossas informações. O que mais? www.cisne. Acessem nosso site www.cisne.com.br. Cisne com Y. Não esqueçam, não existe Cisne, é Cisne, por favor. E obrigada, Vivi. Gostaria muito que você apresentasse também a sua empresa, se você quiser falar mais um pouquinho aí do seu trabalho. E, por fim, deixa aí uma frase para os nossos espectadores, ouvintes, lovers. Eu agradeço, nossa, muito gostoso estar nessa nova geração aí da Cisne, de poder se inovar, né? Participar dessa onda de podcast, que é uma coisa que a gente se informa enquanto a gente faz outras coisas. Eu acho muito legal a proposta do podcast. E o @ do nosso escritório é @estúdio com Bena, BENA. Em breve teremos sites também, falo para você pra gente divulgar. E eu acho que uma frase que eu deixaria para todo mundo: contrate um arquiteto. Brincadeira. Também. Não, o que eu iria dizer não é que é totalmente brincadeira, mas se informe. Não pré-julgue que vai ser caro, não pré-julgue que só existe um serviço. Muitas vezes o arquiteto consegue te ajudar com uma consultoria ou com vários serviços. Então, antes de qualquer coisa, se informe. Eu acho que tanto para contratar um profissional, quanto para fazer uma reforma, quanto, enfim, para fazer alguma mudança, se informe. Acho que a informação nunca é demais. É isso. A frase que eu deixaria aqui para esse momento, para esse podcast especificamente, não julgue o outro como sendo chato. Julgue que existe sim uma questão de segurança que deve ser seguida, que deve ser atentada, que não pode ser ignorada. Isso é primordial para manter todo mundo bem e seguro, obviamente. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez por essa participação. Sigam nossas redes. Compartilhem, não deixem de compartilhar. Quem compartilhar vai perder muito, hein? Presta atenção. Não deixem de compartilhar e teremos mais podcasts logo com outros assuntos bem bons e bem... Me fugiu a palavra agora, não é mesmo? Outros assuntos interessantes. E teremos outros assuntos muito interessantes. Muito obrigada, Vivi. Obrigada a você, adorei participar. Até. Tchau, gente.